Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje que é quarta-feira, 28 de janeiro. Vamos começar com uma prece, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, serenando o nosso coração, acalmando a nossa mente. E neste momento, entregando toda a nossa vida nas mãos do Pai. E assim, ainda nos serenando, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, nosso amigo. E com muita gratidão, pedir pelo nosso dia que se inicia, que nós possamos cumprir com nossas tarefas, nos nossos trabalhos, nos nossos lares, que possamos ser amparados em todas as nossas necessidades, nas nossas dificuldades, nos nossos medos, nas nossas angústias. Que possamos ser fortalecidos na fé de que tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. Espíritos amigos, nosso anjo da guarda, espíritos protetores, pedimos também o amparo nesta jornada que se inicia, que possam nos inspirar boas ideias, boas ações, hoje e para todo sempre, que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Vamos ver o que nos vem hoje. Aqui. Então, o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Vamos pegar aqui um trecho que ainda não lemos. Nós já lemos o item 4, Missão dos Espíritas, por Erasto. E nós já lemos até uma parte e nós vamos ler vamos ver, 1, 2... 3, 4, 5, 6. A partir do parágrafo 7 nós vamos ler hoje. Portanto, capítulo 20, item 4, a partir do 7º parágrafo, onde diz assim, vou baixar um pouquinho a prece. A prece é a música, quer dizer Ave Maria. Jesus disse: a fé é a virtude que transporta montanhas. É a virtude. Porém, mais pesadas que as montanhas são as impurezas que estão nos corações dos homens e todos os vícios que delas derivam, das impurezas. Partam com coragem para remover essas montanhas de maldade, que as gerações futuras só deverão conhecer como lenda. Assim como vocês conhecem, muito vagamente, os tempos que antecederam a civilização pagã. As revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da Terra. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos, o material e espiritual. Vão, portanto, e levem a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos sábios que exigirão provas, aos simples e pequeninos que irão aceitá-los. Porque é principalmente entre os trabalhadores que estão em expiação na terra
que encontrarão entusiasmo e fé. Eles receberão os ensinamentos com alegria, agradecendo e louvando a Deus pela consolação divina que vocês lhe oferecerem. Assim, baixando a fronte, renderão graças às aflições que a terra lhes reservou. Armem-se de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Trabalhem. Vão e agradeçam a Deus pela gloriosa tarefa que Ele confiou a vocês. Mas cuidado! Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram do caminho. Fiquem alertas quanto ao rumo a seguir. Busquem a verdade. E então tem uma pergunta, vamos ler. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos irão se perder, como reconhecer os que se encontram no bom caminho? Essa pergunta é especialmente para nós. E a resposta: poderão reconhecê-los pela verdadeira caridade que vão ensinar e principalmente que vão praticar. Pela consolação que vão distribuir aos aflitos, pelo amor que vão dedicar ao próximo e pelo seu desinteresse pessoal. Poderão reconhecê-los pela vitória dos seus princípios, pois Deus quer que sua lei triunfe. Aqueles que a seguem, a lei de Deus, são os que vão vencer, serão os escolhidos. Os que burlam o espírito dessa lei para satisfazer as suas vaidades e ambições serão destruídos. E aqui então termina a nossa leitura. Portanto, nós já lemos todo esse item, o item 4 do capítulo 20, que é Missão dos Espíritas, por Erasto. Então, começa falando sobre essa passagem que tanto nos intriga. A fé transporta montanhas. E nós sempre ficamos pensando, mas é impossível, né? Transportar uma montanha de um lugar para outro. E aqui, Erasto vem trazendo uma metáfora tão bonita que diz assim, que mais pesada que a montanha são as impurezas que a gente traz no coração. E Erasto tem toda a razão, porque dessas impurezas que derivam todos os vícios e toda a maldade que ainda está sobre o nosso planeta. E é disso, é essa virtude de alimentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, é essa virtude que nós precisamos trabalhar para tirar todas essas impurezas que são mais pesadas que as montanhas que nós poderíamos transportar. E Erasto nos convida a nos tornarmos espíritas melhores em todo esse item e dizendo que é para a gente ir e trabalhar e falar sobre o espiritismo, sobre a lei, sobre a verdade, aos sábios, como diz aqui, que vão exigir provas, aos grandes que vão desprezar e aos pequeninos, estes que estão sedentos. E aqui vem algo tão importante. Como nós já falamos, ainda estamos num mundo em que as pessoas disputam por conta de toda essa maldade do coração, disputam quem está com a razão, quem está com a razão na política, quem está com a razão na religião. Então somos muito atacados, como diz aqui, todos somos, né? Se pensamos diferentes, somos atacados. Mas nós temos que tirar o foco disso.
Porque se tem estes que estão prontos para atacar, existem tantos sedentos por auxílio, por uma palavra de consolo. Então que nós nos preocupemos mais em atender aqueles que estão pedindo auxílio, do que em querer convencer quem não quer ser escutado, ajudar quem não quer ser ajudado, porque tudo acontece a seu momento. E aí tem uma pergunta que diz que entre os chamados ao espiritismo, então, já que muitos vão se perder, como Erasto fala aqui, esperamos muito que não sejamos nós a nos perder. Mas Erasto fala que muitos irão dentro do espiritismo. Então, como reconhecer? E aí a resposta, Kardec pergunta, aliás, e a resposta de Erasto é: vão reconhecê-lo pela caridade que vão ensinar e praticar. Então vamos ser tudo que aprendemos. Porque não podemos, como bons e como espíritas, dizer que não temos o ensinamento. Se não fazemos, não executamos, aí passa a ser uma escolha nossa. Se por acaso executamos mal, por falta da compreensão, estará tudo bem, porque a espiritualidade vai nos mostrar o caminho. Deus vai entender que nós não compreendemos bem. Mas se, de posse da compreensão, não agimos, aí sim estaremos nos perdendo do caminho. E aí estaremos nos perdendo por vontade. E aí estaremos perdendo a oportunidade bendita de nos tornarmos melhores, de tirar somente o interesse pessoal, porque queremos nos tornar melhores, não é ser egoísta, mas precisamos aprender primeiro para depois mostrar algo útil, não é? E aí sim, depois de estarmos prontos, a gente deixa o interesse pessoal e vai estender a mão. É muito bonito, importante a gente fazer a leitura desse item inteiro novamente, Missão dos Espíritas, para que a gente se fortaleça cada vez mais na nossa caminhada. Então vamos lá, há uma pergunta do Livro dos Espíritos, vamos ver o que nos vem hoje. Vamos lá. Pergunta 405. Que está dentro de Libertação da Alma, capítulo 8, segunda parte. Então Kardec vai perguntar o seguinte: muitas vezes vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se realizam. De onde vem isso? E os espíritos vão responder: pode acontecer que esses pressentimentos venham a se realizar apenas para o espírito, ou seja, o espírito viu aquilo que desejava porque foi ao seu encontro. É preciso lembrar que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência do corpo físico e que por essa razão nunca se liberta completamente das ideias terrenas. O resultado disso é que as preocupações que se tem quando se está acordado podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. É isso que se pode chamar efetivamente de efeito da imaginação. Quando uma ideia nos preocupa fortemente, ligamos a essa ideia tudo o que vemos. Então, Kardec está perguntando: quando algo acontece em sonho e nós acordamos com aquela sensação, que aquilo que nós vimos no sonho é um pressentimento de que vai se realizar, é isso mesmo? E os espíritos vão responder que por mais que em sonho a gente se desdobre e vá viver a vida espiritual, nós não nos desligamos completamente do corpo físico e da vida física.
Portanto, aquelas angústias, as preocupações que nós temos na vida física, no nosso trabalho, na família, vão nos acompanhar de certa forma. Nós não vamos nos desligar como se aquilo não esquecêssemos durante o sono. Não, nos acompanham. E o desejo forte de que se resolva, de que tenha determinado final, nos acompanha. E nós podemos sim, em desdobramento, imaginar, ter ir de encontro a essa realização, tentar consolidar de certa forma desdobrado aquela realização, fazer acontecer em espírito, e por isso nós ficamos com essa sensação, mas que não quer dizer que vá acontecer ou que aconteceu realmente em desdobramento, mas não como algo que vá que vá acontecer realmente, que seja um aviso, que seja um pressentimento, não. É como diz aqui, é muito mais resultado da imaginação, de uma vontade, do que qualquer outra coisa. Então, não tomemos os sonhos como avisos, tudo tem a sua regra, a sua exceção, mas nunca tomemos os sonhos como verdades absolutas, como avisos, pressentimentos. Muitas vezes acontecem coisas parecidas, enfim, mas não, como diz aqui, não são, esses pressentimentos não são necessariamente antecipação de algo que vá acontecer. Muito importante, muito interessante essas dúvidas que temos a respeito de sonhos, enquanto estamos desdobrados, não é mesmo? Então vamos encerrar, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai mais uma vez e agradecer este dia que se inicia, esta oportunidade bendita que temos de cumprir nossas tarefas, de viver e experimentar o que nos vier a se desenvolver durante o nosso dia, que nós possamos estar preparados, fortes e abertos às experiências. Mas para isso pedimos o amparo, o fortalecimento da nossa fé e que os espíritos amigos estejam conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.